Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Para todo mundo que está escutando a gente, é empreendedor, é startup e está em busca do seu investimento, a gente tem o Fundadores VC. É nossa imersão para os fundadores. 2 dias, com todo aquele capricho, aquele carinho, ensinando tudo que esse empreendedor precisa saber para captar o cheque dele ainda em 2023, hein? Isso é importante. A gente confia tanto no nosso taco que a gente acredita que essas startups vão sim conseguir captar 6 a 9 meses pós ter feito a imersão, que foi o que aconteceu com a primeira turma. Então, fique sabendo mais, acessa @investidoresvc, 1 a 2 de dezembro, turma 2 do Fundadores. Chegou a hora de você captar investimento. Olá pessoal, bem-vindos ao Big Deal Experts. Eu sou David Ledson. Eu sou Cristina Pinho. E a partir de hoje, quinzenalmente, nós temos um encontro com especialistas de mercado para falar sobre gestão, governança, o papel do advisor, do founder no mercado de startup no Brasil e no mundo. E hoje nós temos o nosso expert, o Chau. O Chau veio aqui para dividir conosco toda a experiência dele agora, então, numa nova fase, como advisor e investidor. Mas, Chau, muito bem-vindo, obrigada por você estar aqui conosco, mas eu quero que você comece desde o início, porque é isso que muitos dos nossos ouvintes aqui gostariam de saber da sua magnífica história, por favor. Legal, obrigado, Cristina, obrigado, David, e pelo convite aqui de contar um pouquinho aí minha trajetória. Bom, eu, pelo nome, eu não sou brasileiro, é uma história que todo mundo se admira quando eu conto, mas eu nasci durante o final da Guerra do Vietnã, fugi com meus pais para Taiwan, então eu tenho cidadania taiwanesa, né, chinesa, e acabei parando aqui no Brasil, né, por uma série de motivos, né, dessa história de ter que fugir de uma guerra, reconstruir a vida em vários lugares. Mas uma coisa que meus pais sempre nos ensinaram foi sempre ter a melhor educação. Então, eles fizeram de tudo para dar uma boa educação para a gente. E, principalmente, pela nossa própria cultura chinesa de tentar construir o próprio negócio. Então, minha trajetória, basicamente, teve uma influência muito familiar. E, claro, acho que pelo fato de ter fugido de uma guerra, ter mudado de país em país, aprendido idiomas, línguas diferentes e reconstruir a vida, no final eu aprendi a ter resiliência. E eu acho que isso é uma das qualidades super importantes, acho que para querer empreender, né, para começar a empreender. Então, isso é um pouquinho da minha história, de como tudo começou. Que legal, Chau. E não é tão comum a gente ouvir dessa forma. E como que você conecta toda a sua história ao empreendedorismo, à criação de negócios, ao que você construiu ao longo da sua história? Bom, na verdade, assim, como comentei, então, meus pais tiveram que reconstruir a vida, né? Porque nós tivemos que mudar de países várias vezes. E meu pai foi um bom exemplo de empreendedor, porque em todos os países onde nós moramos, ele teve que começar um novo negócio. Meu Deus. E também quebrou. E muitas dessas quebradeiras, às vezes, não foi por incompetência dele, e sim por questões da economia ou do governo local, etc. Então, passamos por isso no Vietnã, por exemplo, antes de fugir do país. Meu pai era o maior fornecedor de material de limpeza do governo vietnamita. Então, minha mãe já falava, nossa, nós já éramos milionários lá. E de um dia para o outro, não tínhamos mais nada. Fugimos somente com a roupa. Né, uma pergunta, lá o seu pai também começou do nada ou ele tinha herdado alguma coisa? Nada, sempre começou do zero. Sempre começou do zero. Então, ele começou do zero no Vietnã e ficou milionário. Isso. Aí, por conta da guerra, perdeu tudo. Fomos para Taiwan
E em Taiwan, meu pai começou um novo negócio, mas ele viu que era um país pequeno, e aí nós fomos mudando para o Canadá, Meu Deus. morei no Paraguai. E no Paraguai é curioso porque meu pai chegou a ter 7 lojas em uma questão de 4 anos, né, de tempo em que nós moramos lá. E ele era o maior comprador da Cássio na América Latina. E aí, no início dos anos 80, a economia paraguaia também foi mal e meu pai quebrou de novo. E aí, o país era pequeno, o que aconteceu? Um amigo dele falou, vem para o Brasil. E aí, viemos para no Brasil e meu pai de novo reconstruiu, né, a vida dele aqui conosco, os negócios. E aí, depois vieram o plano cruzado, plano Collor, plano real. E aí, meu pai acabou não conseguindo mais se reerguer como se ergueu antes. E aí, E foi curioso, porque foi uma fase que eu já estava na adolescência e acompanhando todo esse processo de construção, desconstrução. E aí, um momento eu pensei, caramba, eu vou ter que fazer algo por mim e pela minha família em algum momento. E foi esse momento que, com 14 anos, eu já tinha muita vontade de empreender. E curiosamente, com 14 anos, até hoje não vou esquecer, eu falava para um amigo meu, né, de infância, daqui a alguns anos, vamos construir uma empresa de tecnologia? Né? Isso era 1986. E aquilo ficou. Então, a história familiar realmente teve esse impacto na minha formação como empreendedor. Isso é muito legal, né, Chau? Porque o contexto, ele importa muito. E mesmo o seu pai, a sua família, tendo que se adaptar a cenários completamente diferentes, diversos daquilo que ele viveu, ele sempre conseguia entender as questões políticas, econômicas, sociais, ambientais, todos os preconceitos possíveis em cada um dos países pelos quais vocês passaram, e conseguir vencer, ter resiliência e de sempre se reconstruir, se reinventar. Exato. E com 14 anos você já traz toda essa bagagem e você já tinha aquele chip em você sabendo, esse é o caminho. É por aí que eu preciso ir. E como que foi isso para você? Cara, agora eu vou começar num país que eu imagino que não vai ter uma guerra, eu imagino que a gente não venha sair daqui nos próximos anos e a gente venha conseguir construir algo novo. Essa é ótima pergunta. E junta com por que você não tinha medo de fazer isso? Uma vez que você já tinha quebrado, que você tinha visto que o seu pai tinha tido tantas vicissitudes. Talvez foi justamente por ele ter tentado e não ter conseguido, eu queria me provar. Então, eu acho que isso acabou sendo herdado na minha família. Então, minha mãe também falava muito. Então, a história começou da seguinte forma. Meu pai... O último negócio do meu pai era uma confecção, né? Então, eu comecei a trabalhar nessa confecção do meu pai com 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. E nessa fase, eu já sonhava em algum dia herdar esse negócio e transformar esse negócio em algo muito maior. Só que é aquilo, né? Uma coisa é o sonho e uma coisa é a realidade. E a realidade é que não consegui fazer isso no negócio do meu pai, não me dava bem com meu pai, porque meu pai não tinha essa visão de construir, acho que ele já estava cansado, principalmente com o país, né? De tanto ter quebrado, vi vários planos e dificultado o negócio, ele já estava cansado, mas meu pai tinha um desafio que ele não queria me ouvir. Então, foi aí que eu tive uma ruptura com ele. E essa ruptura fez com que ele tomasse uma decisão do tipo, tá bom, você não quer mais trabalhar comigo, então você também não fica mais aqui comigo nem em casa. E aí eu, de um dia para o outro, pensei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? E eu só sabia mexer com o computador, eu tinha 18 anos. E foi aí que eu, do nada, decidi, vou montar computador e vender para os outros então. E foi aí que eu entrei nessa área de tecnologia. Só que, assim, esse meu emprego de vendedor durou uma semana, porque quando eu fui buscar componentes para tentar montar e vender para alguns lojistas, e na época eu não tinha internet, a pessoa que fornecia esses componentes viu esse talento em mim e me ofereceu para trabalhar com ele como vendedor de notebook especial. E foi aí que eu entrei nessa área. Mas foi exatamente isso. Eu tinha que me provar. Mas a entrada de como me provar e acabou no final
sendo a tecnologia que me deu esse crescimento profissional, foi muito justamente por esse acaso. Eu achei super interessante o que você falou. Seu pai é um empreendedor, mas ele estava repetindo a mesma fórmula. Mesma fórmula. Então, apesar dele ser muito resiliente, ele não conseguiu aprender. Não. E você viu isso. Isso talvez tenha sido a ruptura, né? Você fala assim, olha, pai, você está Exato. fazendo a mesma coisa sempre. E é claro que as externalidades, as coisas vão acontecer. Seja aqui no Brasil, seja no Canadá, vai acontecer alguma coisa. Como é que você faz diferente para você ter resiliência? Como é que você consegue ser mais preventivo, né? Legal. Essa pergunta é muito legal porque eu falo para as pessoas que a primeira decisão que eu tomei para mim mesmo, quando eu decidi seguir essa ruptura com meu pai e de seguir meu próprio destino, foi não deixar de escutar os outros, sempre manter a cabeça aberta e estar constantemente aprendendo. Porque eu percebi que quanto mais velho nós ficamos, as pessoas tendem a se fechar mais, principalmente em ouvir os outros. E isso foi a primeira regra que eu até hoje sigo comigo mesmo. Então, assim, esteja sempre aberto para ouvir as pessoas e aprender, porque com esses aprendizados você vai evitar um monte de erros que você poderia, né, evitar se você realmente estiver escutando os outros. E eu te digo uma coisa, viu, Chau? Você tem que olhar todo dia no espelho e pensar nisso. Todo dia. Por É um quê? exercício. Porque você hoje é um cara de sucesso e vai continuar sendo assim com a idade. E eu vejo muitos dos meus amigos que já estão com 75, 80 anos, homens de sucesso, e é impressionante, o cara não consegue mais ouvir ninguém. Ele só ouve a própria exatamente voz. isso. É insuportável. Não, e sabe o que acontece também? Eu percebi que é do ser humano isso. Quanto mais as pessoas também começam a subir a pirâmide, infelizmente, ela começa às vezes, e às vezes não é nem intencional, mas ela começa a ficar um pouquinho mais prepotente, porque Isso. ela já resolveu muita coisa que é aquela coisa, a lei de Maslow, né? Quando você, no começo você realmente é muito mais humilde, porque você precisa conquistar aquilo. Conforme você vai subindo a pirâmide, você busca o quê? Poder. E o poder, às vezes, te ofusca, faz com que você deixe de escutar as pessoas. E é justamente nesse momento que você precisa de mais ouvir. Que você fica isolado. Exatamente. Quanto mais alto você estiver, mais isolado vai ficar. Consequentemente, mais erros você vai cometer. Você vai se fechando, né? Vai se fechando. E é um aprendizado que ele não é simples. Não. Você teve que viver dezenas de coisas durante toda a sua jornada na fase infantil, na adolescência, na juventude, na fase adulta, para você ir amadurecendo que a escuta era uma habilidade, uma skill necessária para o seu desenvolvimento e para a sua sustentação. Quando você vive isso e você precisa se provar o tempo inteiro, e você traz o elemento, não é só de se provar pela situação ou pelos erros e acertos dos seus pais, mas por você estar num país novo, diferente, ao seu redor você não tem suporte, apoio, você não tem referência, né? Você não tem aquela coisa, vou para casa do meu tio, como é muito comum, vou para casa de um parente. Você não tem, então você tem que se provar todos os dias. Quando é a teoria do queimar a ponte ou queimar o barco, né? Você atravessou, queimou o barco, você não tem mais como voltar. E vocês não tinham. Quando você encara isso e percebe que a sua única opção é vencer, você não tem outra alternativa a não ser construir algo que sustente a sua família. Exato, não tem opção. Eu não tinha, e isso é verdade. Tanto que aqui no Brasil, a única família que eu tinha éramos nós mesmos. Eu, meu pai, meus irmãos e mais ninguém. Então, não tínhamos aonde recorrer. Então, era fazer acontecer. E uma coisa era verdade. Se eu não fizesse acontecer por mim, ninguém mais faria. Então, aí você começa a trabalhar, refletir sobre isso tudo e você começa a estruturar e organizar como eu vou fazer isso acontecer na minha vida. Então, é óbvio que também eu acho que o destino, o universo conspirou a favor e acabou me abrindo várias oportunidades. Mas eu tentei sempre estruturar essas oportunidades para realmente aproveitá-las ao máximo de forma organizada, com planejamento e com foco. Então, eu também tinha muita disciplina para executar.
Mas conta para nós aqui casos de insucesso e sucesso nessa tua trajetória aí. Então, mesmo com tudo isso que comentei com vocês, com os erros dos meus pais, né, principalmente do meu pai ter falido, os aprendizados, com tudo isso aí, eu mesmo errei também. Eu também falei várias vezes. Então, comecei com 18 anos nessa área de tecnologia, virei programador em algum momento, entrei numa empresa e com 22 anos, em 95, 21, 22 anos, começou a vir a internet para o Brasil e eu tive a ideia, vou ser empreendedor, vou abrir um provedor de internet, porque eu já tinha uma BBS. Provedor de internet. Era um grande negócio. Era um negócio, 95. Falei, né? Puxei alguns sócios, trouxe uma amiga da minha mãe como investidora, então já tinha uma investidora naquele momento, e o negócio durou 6 meses e quebrei. Aí eu descobri que, caramba, aí foi um aprendizado que eu carrego até hoje. Empreendedor que não está focado no negócio não dá certo. Essa coisa de trabalhar numa empresa e abrir um negócio paralelo é muito difícil. Então, foco. Então, já tinha falhado. Em 99, aí aconteceu. Aí, nesse processo, dentro dessa empresa que eu já estava trabalhando, acabei crescendo profissionalmente e eu percebi que era mais fácil ser empreendedor dentro da empresa. E foi aí que eu aprendi a empreender. Virei empreendedor. Inclusive, escrevo um pouquinho sobre isso e falo que acho a melhor forma das pessoas aprenderem a empreender. Porque você está numa estrutura que você, às vezes, tem tudo pronto e o que falta é você apenas gerar ideias inovadoras que vão beneficiar o negócio. E eu sempre fui essa pessoa de trazer inovação para a empresa. Foi muito bacana. E aí eu fui empreendedor, queria a minha primeira... Vendi uma rádio online, inclusive, nessa época, em 99, mas em 2000 veio a bolha da internet. Aí, né, deu tudo errado, saí para tocar esse negócio depois e também deu tudo errado, perdi meus 7 anos de fundo de garantia em 3 meses, porque naquele momento não tinha AWS, você tinha que ter... servidores dedicados, era muito caro, eu dependia de streaming, então a tecnologia de banda larga começou nesse momento. E aí foi o meu segundo aprendizado, timing. Não adianta você ter boas ideias, você querer inovar se o momento não é adequado. Então eu falei essas vezes. A terceira foi onde comecei a acertar, em 2008. Mas por quê? Porque entre a segunda falha e a terceira tentativa, eu acabei sendo contratado para ser gerente de sistemas de uma empresa, de uma startup. E, curiosamente, eu entrei, ela tinha acabado de se reestruturar, saiu de 100 funcionários para 10. Inclusive, eu entrei na empresa e falei, caramba, vou ser demitido. Mal entrei, vou ser demitido. E não, o fundador, assim, ele, visionário, ele me procurou e falou, Chau, nós estamos nos reestruturando, vamos ter um novo investidor e queria contar com você aqui para... recomeçar a história, né? E eu falei, vamos lá. Então, de novo, aquele sangue de empreendedor, vamos lá. E eu trabalho sempre sempre trabalhei, né? E continuo trabalhando como sócio do negócio. E daquilo eu acabei, assim, assumindo não só a área de tecnologia, mas também acabei atendendo clientes, então fiz o lado comercial, acabei fazendo um pouco do RH, contratando, entrevistando, montando times. Fiz um pouquinho de tudo, a empresa foi crescendo, ganhando forma, e aí chegou um momento que eu falei, caramba, eu acho que eu fiz um MBA aqui dentro, né? Já tinha passado quase 6 anos fazendo isso aí dentro da empresa, a empresa saiu de 10 para quase 50 funcionários, começou a crescer, grandes contratos, mas eu vi que estava preparado para tentar pela terceira vez, e foi aí que eu saí do negócio e montei meu terceiro negócio. E acho que esse terceiro negócio foi a trajetória de verdade que eu fiz como empreendedor. Foi 2008 a 2020 que eu acabei realmente fazendo todo um ciclo como empreendedor, onde busquei oportunidades, entendi problemas de mercado, tentei transformar em um negócio escalável e dentro desse processo acabei construindo um negócio que recebeu investimento e foi adquirido depois de 5 anos, basicamente com 7 anos de existência da empresa, ela foi adquirida por um grupo britânico. Então, falei várias vezes para poder acertar.
Isso é muito legal, porque você foi colocando na sua mochila toda uma experiência que você adquiriu com os seus pais, os seus erros, os seus acertos. A sua mochila foi ficando cheio de ferramentas diferentes. Quando você decidiu sair para empreender, você começou a utilizar várias dessas ferramentas e o aprendizado da jornada fez que você tivesse ali a jornada do herói, sucesso no final. E dentro desse contexto, como todo um monte de gente acaba se espelhando em você. Pessoas que trabalharam com você, amigo, pessoas que viram você acertando, errando. E isso começa um processo de aconselhamento, de ser advisor. Isso de começar essa é a minha história e a partir dela eu consigo ajudar outros empreendedores que estão começando. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de começar não só o chamado give back, ou aprendi muito, agora eu vou ajudar um pouco mais essa sociedade, os empreendedores e a comunidade de forma geral. E como você comentou, é um processo. Então eu já tinha sido funcionário, tinha trabalhado em empresas, fui empreender, né? Aí quando você vai empreender, o ciclo todo é altas e baixas, e cheguei no sucesso. E quando eu decidi sair da empresa, né, em final de 2022, na verdade, um pouco antes, eu sabia que não queria continuar no mercado corporativo, queria voltar a empreender. E eu falei, bom, mas assim, depois de 30 anos, trabalhando pra caramba, no dia a dia da operação não é fácil, ter fundado já 7 empresas, né? E eu pensei, caramba, eu quero voltar a fazer isso, mas não mais começando do zero. Então, o que eu vou fazer? Aí eu percebi que, bom, eu posso investir, né? Porque acho que era o momento de também ser investidor e já era meu objetivo também querer investir em startups. Mas eu percebi que, assim como eu passei, que tem muitos empreendedores que ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não sabe como chegar. E eu percebi que essa minha história, nessa minha trajetória de empreendedorismo, que não começa em 2008, sim, começa em 95, ela tinha muito valor para esses empreendedores. E foi aí que eu pensei, caramba, então, além de investir, eu vou também me doar e vou também ajudar esses empreendedores a tentar errar menos. Porque eu também, durante essa minha trajetória de construção dessa última empresa, eu acabei tendo esse também advisor. E que momento eu decidi trazer advisor? A partir do momento que eu percebi que eu não tinha conhecimento necessário para acelerar o meu negócio. E eu pensei comigo mesmo, por que eu vou ficar batendo cabeça, né, por tanto tempo sozinho se eu posso trazer alguém para me ajudar e que tenha mais experiência? De novo, né, com quase 50 anos, acho que eu já tinha 45, vou trazer pessoas experientes para me ajudar. De novo, e vou continuar ouvindo as pessoas. Trouxe os 2 advisors e o negócio acelerou. Então, mais uma vez, provei que se você continua aberto a ouvir as pessoas e se você também está aberto e está no time certo de trazer conselheiros para o seu negócio, ele vai te ajudar bastante. Então, eu acertei nesse ponto. E aí, quando eu vendi o negócio, decidi fazer a mesma coisa. Falei, bom, então, deixa eu agora ajudar os empreendedores, principalmente em fases de estágios iniciais, early stage, que tem mais dificuldade, né, para fazer o negócio crescer. Deixa eu ajudar esses caras. Então, da mesma forma que eu fui ajudado, eu vou trazer toda essa experiência para eles. Então, foi esse o processo todo que me levou a sair de deixar de ser empreendedor, virar investidor e, ao mesmo tempo, ajudar os empreendedores com experiência e com conselhos. Isso é muito precioso, isso que você tem para entregar para esses founders, né, nessas startups. Eu queria que você me respondesse o seguinte, Chau. Eu vejo que a gente tem vários casos, você fez esse curso conosco aqui do Advisors.vc e a gente estudou ali vários casos de problemas sérios que algumas empresas sofreram, inclusive unicórnios, né, importantes e tal. E muitos deles você vai procurar lá no fundo, o problema está conectado à governança. Você como advisor, você percebe a importância da governança, e você consegue orientar a governança e os founders aceitam essa
essa disciplina, né, também no seu negócio? Cristina, existe esse problema sim, e é natural, porque o founder, quando nasce, não está pensando em governança, em processo, então existe. Eu aprendi nesses meses como advisor que a questão de governança, ela depende muito, primeiro, do estágio em que a empresa está. Então, aquela coisa, né? Se ela não consegue ainda fazer o básico, se ela não tem nenhum planejamento estratégico, ela não vai conseguir implementar uma governança. Então, eu percebi que para poder aconselhar a empresa, eu preciso pegar empresas que estejam no estágio um pouco mais avançado. Então, hoje, quando eu trabalho com empreendedores em estágio já de operação para tração, e raramente trabalho com empreendedores que estão na fase de ideação, porque ainda é um estágio que ele não consegue aplicar qualquer tipo de implementação de governança, processo. E eu acho que não tem mesmo. Tem um basicão lá de pouquíssimos documentos que ele tem que ter desde o início. Exato. Como, por exemplo, um acordo entre sócios. Então, isso aí, por exemplo, é o básico, né? E aí, quando eu comecei a pegar esses empreendedores que estão nesse estágio de operação, uma das primeiras coisas que eu ajudo eles a organizar realmente é toda a questão de governança. E, normalmente, essas empresas em que eu também já atuo como conselheiro, ele já tem um board, né? Já tem um conselho montado. Então, o próprio fundador já está aberto e preparado para implementar processos de governança, porque ele já montou o board. Então, antes, quando ele monta um board, ele normalmente já estrutura os seus processos de governança que ele quer implementar. E o board é justamente o time que vai ajudar a entender a melhor forma de fazer isso, tomar as melhores decisões. Então, realmente são fases, mas eu tenho pego fundadores que, mesmo em fase de validação, operação e indo para um modelo de crescimento, muitos deles já estão pensando em fazer isso. Quais têm sido assim, os principais desafios? Você olha para eles nesse estágio e fala, nossa, eu passei por isso, eu vou conseguir acelerar aqui o seu aprendizado para você sair bem do outro lado e a gente ficar feliz aqui. Quais têm sido os principais desafios ali que você tem percebido por parte desses empreendedores que estão com você? Não somente em questão de governança, como um todo? Como um todo, liderança, time, eu acho um pouco de tudo. Eu acho que depois da crise, eu percebi que boas partes dos empreendedores, eles caíram na real, que não existe mais crescimento a qualquer custo, dinheiro é curto, e eu preciso otimizar o meu negócio e fazer bem feito. Por isso que eu vejo cada vez mais startups em fase inicial mesmo do negócio, já querendo montar seu time de board members. É curioso isso, porque no passado, você ouvia conselho em empresas já muito mais maduras. Hoje, eu estou vendo cada vez mais startups querendo montar seu conselho, mesmo que seja com 1, 2 pessoas. Já buscando. Né? Com quem que eu vou trocar, com quem que eu vou compartilhar meus problemas, Exatamente. ouvir. Eu quero errar menos. Ele quer errar menos. E ele não quer errar menos quando ele está escalando. Ele quer aprender a errar menos já desde a fase inicial, porque ele entendeu, pelo menos com o que eu tenho conversado, que ele vai conseguir crescer muito mais rapidamente de forma organizada, estruturada, né? E de forma saudável. Então, as dores desse empreendedor hoje é o dia a dia do negócio como qualquer, né, operação. Então, liderança, gestão de pessoas, vendas, desenvolvimento de produto, o mercado, financiamento, dinheiro, tudo. Então, o lado bom disso é que eles estão, desde cedo, já querendo se preparar para lidar com tudo isso aí no dia a dia, e eles acabam trazendo pessoas, conselheiros, justamente para apoiá-lo nesse processo. Eu acho que essa cultura está mudando e acho fantástico, porque é algo que só via empresa mais madura, a pessoa só pensava isso lá na frente. Tem um exemplo que eu gosto sempre de citar. Há 5, 7 anos atrás, a gente conversava com as startups, ninguém tinha a menor ideia do que era governança. Isso. Falava-se quase nada sobre isso. Quando chegava num estágio mais avançado de tração, growth, scale, é que vinham os fundos, os investidores e provocavam ali, olha, uma disrupção quase de que você precisa de governança. Você sabia disso?
E os empreendedores falam, você vai travar a minha operação. E existe ainda esse dilema, né, de o quanto que governança, esse apoio mais de estruturação atrapalha crescimento. E a gente escuta muito isso em alguns estágios de maturidade. Os empreendedores sentem que, não, se eu começar agora a ter um board, ter um conselho, ter governança, ter processo, ter LGPD, eu vou reduzir crescimento. E não é bem verdade isso. Como que você tem percebido essa evolução hoje dessas startups para aceitar mais, estar mais preparadas, respeitar legislações, falar sobre diversidade, falar sobre questões legais mesmo, para que ela venha começar da forma certa? Na verdade, David, o founder muitas vezes nem sabe disso. Então somos nós que levamos para ele os problemas. Exatamente. Então quando eu sento com ele e falo, olha, deixa eu entender como está a sua governança, como está a gestão dos seus processos internos, né, como um todo. Aí ele, mas por que a gente precisa fazer isso agora? Por que você acha legal fazer isso aí? Aí eu começo a trazer experiências que eu vivi de não ter tido e depois de ter tido. E aí eu começo a contar os casos. E aí quando você começa a contar os casos próprios, né, que eu vivenciei... Isso é muito forte. Nossa, muito forte. Aí ele leva a sério os conselhos, ele leva a sério a necessidade de implementar realmente a governança desde cedo, principalmente quando ele quer trazer investidor ou quando ele quer fazer alguma saída estratégica lá na frente. E porque a verdade é que todo empreendedor, ele quer fazer fundraising, ele quer trazer investidor importante, ele quer trazer investidor para ajudar a escalar e fazer com que o negócio dele cresça de forma exponencial. E principalmente muito empreendedor quer ter uma saída estratégica lá na frente. Seja IPO, seja uma fusão, aquisição. Só que quando chegar lá, aí ele vai ver o preço de ter implementado uma boa governança lá atrás ou não. E eu vivi isso com menos dores. Porque por ter tido um investidor institucional, eu tive que implementar processo de governança desde o dia 1, desde o início. Eu falo que governança é igual saúde. É Você não pode olhar lá para frente e falar, quando eu fizer 40 anos, eu começo a cuidar. O empreendedor fala, não, quando eu estiver escalando, crescendo, eu começo a fazer governança. É óbvio que vai dar ruim, hein, se você fizer isso. E mesmo com tudo isso aí, vai alguma coisa você descobrir que tá errado. Inclusive, eu descobri, por exemplo, na vida da empresa que tinha algumas etapas da governança que eu não tinha e eu tive que sair correndo para implementar, inclusive, para organizar. Porque senão você seria penalizado. Ia ser penalizado. O caso americano é um bom exemplo, né? Com tudo aquilo, ainda deu problema. Ela foi penalizada pelo mercado. Então, eu conto essas histórias para o empreendedor e ele começa a valorizar e entender a importância de já ter isso desde o começo, mesmo que o estágio seja um estágio ainda inicial. O caso da governança da Americanas é muito emblemático, porque, teoricamente, eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Eles tinham conselho, eles tinham governança, eles tinham comitê de auditoria, eles tinham comitê fiscal, eles tinham tudo. Tudo para inglês ver. E mesmo assim, deu problema. Mas em que isso aí vai ajudar a quem está sofrendo? Bom, ajuda, porque se não tivesse nem isso, você não tinha nem como correr atrás para que os prejuízos sejam ressarcidos para quem é de direito. Mas eu queria voltar a essa você também, além de ser advisor, você é investidor, né? E aí tem uma conexão muito forte, né, do seu aprendizado, da sua história, mais o seu aprendizado como advisor e também das escolhas que você vai fazer do seu portfólio de investimento. Eu, com toda a experiência e com a experiência também do Amuri, que é uma pessoa que também passou por várias coisas, e eu vou atrás do portfólio dele, a gente acabou fazendo uma besteira recentemente. Então nós temos que fazer a lição aprendida de um erro que a gente cometeu. Muito bem. E uma das coisas que eu vejo que foi o erro foi o seguinte: você não pode ter um founder que não ouve um conselho, que não ouve advisor, que não ouve ninguém. E esses foram sinais assim claros. Sabe o founder que não ouve? Você vai lá e fala, você é mentor, você fala, você é advisor, fala, e o cara não ouve. É uma coisa horrível isso. Quero saber, você como investidor, você já presenciou esse tipo de coisa? Você consegue ter essa sensibilidade antes de você colocar o seu dinheiro numa startup?
Cristina, para mim, acho o primeiro crivo antes de qualquer coisa, para eu entrar até no investimento, é conhecer bem o fundador. Porque eu tive sócio, eu fui fundador, tive parceiros, vi negócios não dando certo por conta dos fundadores. Então, eu vivenciei um pouco do que é lidar com pessoas, principalmente fundadores de negócio. E o fundador de negócio, principalmente no começo, ele é a empresa. Ele é o cara que vai fazer o negócio acontecer. Você investir na pessoa. Né? Investimento em pessoa. Então, ele que vai montar o time. Ele que vai gerir o investimento. E nós sabemos que são estágios que tudo pode acontecer. Mercado, concorrência, produto não era exatamente o mercado. O timing que você falou. Tudo. E nesse momento, o empreendedor tem que estar super aberto a ouvir os outros para refletir e tomar a melhor decisão. Então, para mim, eu consigo entender que se o fundador ele é uma pessoa que está aberto a isso. Fundadores, digamos assim, que conhecem tudo, que não, eu sei, já tem resposta para tudo, são os que me dão mais preocupação. Com certeza. Porque é o cara que qualquer coisa que você alerte, você traga, ele vai... Não, eu já sabia até acontecer e aí ele vai... aí ele se isenta. Então, para mim, conhecer bem as pessoas é fundamental para minha tomada de decisão. E, de novo, virar investidor foi um processo também, né? Porque, como eu comentei agora há pouco, eu queria voltar a empreender, mas não começando mais nada do zero. E a melhor forma para fazer isso era o quê? Investindo em empreendedores, em startups. Então, hoje, eu tenho já 8 empresas no meu portfólio, além de fundos de venture capital que eu invisto. E foi curioso, porque foram oportunidades que apareceram e eu vi que era um time de bons fundadores e acabei virando investidor. Inclusive, pelo próprio investidor do VC. Né? Eu investi em 3 aqui que... assim, não dá nem para negar, né? O time de fundadores são bons. Então, eu apostei no negócio muito mais por causa disso. E como você sabe se esses fundadores são bons? Óbvio, você tem, né, a conversa com eles, você conhece eles, e você vê depois se isso se traduz em números, em métricas. E aí você vê, realmente, eu conheci o fundador, ele tem um background muito legal, é um cara que tem muita empatia, é um cara que demonstra ouvir os outros, quer montar times de conselho, etc. E eu vejo o resultado deles crescendo. Então, acho que é onde vale a pena. É o gráfico, né? De potencial e desempenho. Uhum. O que eu tenho aqui de potencial? Gostei muito do empreendedor, do time. Eles são um potencial. É aquele jogador da base. Eu sei que tem muitas apostas, a gente acredita. Eles preenchem todos os pré-requisitos necessários para ter sucesso. Mas o desempenho é a vida real acontecendo. A vida real acontecendo. E como que ele vai pegar esse potencial e transformar no dia a dia dele para trazer o resultado que todo mundo espera, tanto ele quanto nós investidores. E essa combinação não é uma receita de bolo. Você aplica, a Cris aplica, eu aplico, investidores VC aplica muito essa bagagem, essa história. A gente viveu isso, a gente já construiu negócios. Então, a gente já sabe alguns caminhos que vão dar mais certos que os outros. A gente não elimina, mas a gente minimiza. Minimiza. E falando um pouquinho sobre isso, eu queria te ouvir sobre riscos. Quando a gente fala de empreender, a gente está tomando um risco na física absurdo, principalmente no Brasil, onde você tem todo um arcabouço que mais te atrapalha do que te ajuda em todos os quesitos que você listar. Na atual conjuntura, como que você está percebendo o apetite dos empreendedores, primeiro do entendimento do que é risco, né? Não é uma brincadeira, não é uma diversão ou um side job. Empreender é uma ação de risco, a qual você coloca 100% da sua vida em prol de um negócio. Como é que você vê isso, Chau? Bom, acho que pela minha história de vida, eu sempre vivo em risco. Então,
para mim, eu entendi depois de muitos anos que já, né, o risco já faz parte desde que eu Você nasci. tem um alto apetite ao risco, diferente de muitas outras pessoas que são mais conservadoras. Exato, e acho isso, acho de toda a história que vocês ouviram aí da minha família, meu pai já era uma pessoa que sempre arriscou, empreendendo, e quebrando e tentando de novo. Então, eu encaro o risco de uma forma mais natural, né? Assim, tenho medo, sim, de perder. E como é que eu evito... Eu balanceio um pouco esse medo? Balanceando meus investimentos. Então, hoje, por exemplo, eu invisto até 15% no patrimônio em venture capital. Muito simples. E o resto eu invisto em outros ativos financeiros e por aí vai. E mesmo assim eu corro risco, né? Então, ninguém imaginaria que um Lehman Brothers ia quebrar. Meus pais não imaginariam que o Vietnã ia entrar numa guerra ou que a guerra seria perdida. Então, isso, assim, eu pelo menos vejo o risco de uma forma mais natural, mas por outro lado também tento me proteger. Uma forma de proteção que você aconselha é a diversificação. Diversificando. Tem diferentes tipos e classes de Isso. ativos, aonde você consegue reduzir a sua exposição ao risco. Eu costumo dizer que o risco, todo mundo está exposto a ele. Está exposto. O que você gerencia é a sua exposição ao risco. Exato. Né? Se você está 100% alocado em algo, a chance de você quebrar aumenta consideravelmente. Se você dilui isso em diversos segmentos, ativos, negócios, você pode quebrar em um, mas isso não vai te matar. Pode te machucar, mas não vai te matar. Não vai te tirar do jogo, né? E esse é o grande desafio hoje. Exato. Mas aí, voltando um pouquinho, esse é o ponto. Como o empreendedor encara isso aí? Porque eu tenho visto que muitos empreendedores, pelo menos que eu tenho conversado, que eu invisto, ou até que eu tenho feito sessões de advisory, eles encaram risco como oportunidades, né? Porque eles sabem que qualquer negócio no Brasil já é um risco, mas boa parte dos empreendedores que eu converso, ele encara com aquele risco como a oportunidade dele realmente crescer na vida, seja financeiramente ou profissionalmente. Então, eles já assumem isso aí. E o que eu tenho visto nesses empreendedores é que eles estão, muitos deles são empreendedores que encaram risco e controlam esse risco de uma forma balanceada. Então, ele sabe até onde ele pode pedir empréstimo para fazer o giro do negócio, ele sabe até onde eles podem fazer rodadas para também não diluir tanto o negócio dele, mas também que deixa o negócio deles crescer de forma saudável. Então, eu tenho visto empreendedores lidar com o risco de uma forma consciente. Acho que essa é a palavra. Porque eu já vi também empreendedores que lidavam o risco de forma inconsciente. Sim, porque tinha muito dinheiro. Exato. Tinha muita liquidez no mundo para colocar dinheiro em startup. Eles queimavam tudo. Então, é claro que não tinha, que o apetite ao risco deles era altíssimo. Não é isso? Eu vejo que não é nem a questão da inconsciência, mas da inconsequência. Inconsequência, é isso. Exato. Você começa a achar que você vai sempre ganhar. Que é a teoria do cassino. Você está jogando, você ganha uma vez, você ganha duas, você vai apostando mais e mais, uma hora você perde tudo. Uma hora perde tudo. E por um outro lado, o investidor, ele tinha outra síndrome. Aquela síndrome de, se eu não estiver lá, tá todo mundo indo, como é que eu faço? É o FOMO, né? É o FOMO. Ele tem aquela sensação. Então, se juntava as duas coisas, olha que beleza. Pegava fogo, e pegou mesmo. Pegou. Você pega um caso recente da 1, 2, 3 milhas, que você vai crescendo, você vai ganhando capilaridade, todo mundo passa a te conhecer, você passa a vender mais, você passa a ficar em cena no mercado, de repente você não tem governança, gestão, controle Outro e exemplo, caixa, muito bom. e tudo desmorona da noite pro dia e as pessoas ficam perplexas. Como que isso está acontecendo? Exato. E muita gente demorou a entender. Era o basicão, ele estava vendendo o que ele não tinha. Exatamente. Você não pode vender o pão que você não produziu. Eu vejo que eu gosto desse ponto, Chau, que você trouxe. Os empreendedores, eles têm um motivador para empreender. Hoje, exato. Ele entende que se ele tomar mais risco, as chances dele aumentam consideravelmente. Mas pouca gente fala das consequências do risco. Eu acho, por isso assim, depois da crise financeira, pelo menos a boa parte dos empreendedores que eu tenho tido contato, que eu trabalho,
eles estão mais conscientes desses riscos e, por conta dessa consciência do que tudo aconteceu, eles estão lidando melhor com esses riscos e sabendo até onde vai e até onde eles não podem ir. É o passo maior que a isso. perna. Eu vou dar... É um degrau, é 2, é 3? Qual o tamanho da minha aposta nesse momento? Exatamente. Então, eu acho isso saudável. Claro, é difícil porque dizer... porque, assim, na teoria, assim, o empreendedor tem que arriscar sempre. Mas existe um limite. Você não pode arriscar a ponto de quebrar sua empresa por inconsequência. Então, você tem que também ponderar isso aí. Para não ser tirado do jogo, né? Eu gosto muito do livro do Nassim Taleb, O Antifrágil, que é um livro sobre gestão de risco, sobre você conseguir analisar o seu nível de exposição em detrimento do cenário que você está exposto. E as pessoas que falam muito sobre all-in, e numa fase da vida muito jovem, sem conhecimento, sem conselho, sem advice, sem troca, a chance de dar ruim é muito grande, muito maior. E o all-in não é que ele seja ruim, você aplicando isso sem nenhum precedente ou análise sistêmica, a chance de dar errado é muito maior. A gente já investe muito do nosso tempo no nosso trabalho, a gente já dedica muita energia, se você tiver que separar o seu dia em 24 horas, quanto do seu tempo está alocado em trabalho? Quanto está alocado em família? Quanto está alocado em saúde? É uma forma de você repensar diversificação, né? Mas, Chau, voltando assim a essa conversa, né, sobre onde investir. Você acha que a minha percepção, mas ela pode estar errada, você conhece isso melhor do que eu. Você acha que existe, nessa ponderação da análise dos indicadores daquela startup que você vai investir? Você falou, não, tem indicadores sim, quantitativos, mas tem indicadores qualitativos. E normalmente os qualitativos eles estão voltados para o soft skill daquele founder, a relação entre os sócios, etc. Você acha que o investidor hoje, ele olha os dois de uma forma equilibrada ou ele coloca um mais na frente que o outro? Eu acho que depende do tipo do perfil do investidor. Eu já vi investidor que ele olha muito mais a quantitativa e lá na frente dá errado muitas vezes e às vezes dá certo. E tem investidor que olha a parte qualitativa e também pode dar releva errado. A outra. Exato, releva. Então, eu tento buscar os dois, o equilíbrio. Eu sou uma pessoa que tenta equilibrar tudo, né? Inclusive, eu tenho um case. Dentro dos investimentos que eu tenho, tem um que também eu tenho uma questão de sócios, tem uma questão mais qualitativa, e aquilo impactou também na quantitativa, e o negócio não anda muito bem. Então, porque está desequilibrado. Assim, tudo que está desequilibrado, que eu percebi em alguns investimentos, tem algum tipo de problema. Tudo que está equilibrado, ele voa. Então, vocês vão perceber que tem ótimos negócios, né, ótimos investimentos dentro do próprio investidor VC que estão indo super bem. Por quê? Porque se vocês param para analisar essas duas questões, elas estão equilibradas. O que não está equilibrado... E eu tenho outro caso que eu vi falar, inclusive, de um investidor que colocou um bom dinheiro num negócio que só tinha um empreendedor. E o que aconteceu? Por algum motivo, né, de saúde daquele empreendedor, ele acabou tendo burnout e o negócio foi pro buraco. O negócio teve burnout. Teve burnout. Então, você vê, tudo que entra não precisa nem ter burnout, acabou. Mas você tem razão. Você tem... Se você não olha, tá bom, eu vou botar o dinheiro aqui, mas eu tenho que olhar a sucessão desse empreendedor? Tem que pensar. Tem que pensar. Tem que pensar. Como é que é a relação desse empreendedor com a família? Como é que é a relação desse empreendedor, se não tiver sócio, se ele for atropelado na rua? Exatamente. O que vai acontecer com o resto? Existe uma sucessão? Então, assim, eu acho que a gente muitas vezes não presta atenção nisso porque acha que isso não vai acontecer. Mas isso acontece. E muitas vezes não precisa nem ser burnout. Basta ser o seguinte: veio um filho que não esperava. Exatamente. Pronto. Exatamente. Desequilibra tudo. Desequilibra tudo. A esposa não quer mais ficar no Brasil e quer ir embora. Não, e principalmente... É impressionante, gente.
principalmente assim, óbvio, tem muitos casos de sucesso, mas também tem muitos casos de insucesso de casal empreendedor. Deu briga entre os dois. Né? A gente fala muito sobre isso na nossa imersão de advisor, né? Porque você não está tratando só o negócio, você trata muito mais, ou ajuda, ou suporta muito mais o empreendedor do que o negócio. Exato. Porque se ele se divorcia, se ele tem uma crise com o sócio, se perde algum ente querido, se acontece alguma questão financeira pessoal já dele. contou isso. Tudo isso empreendedor impacta. que perdeu um ente querido e perdeu a linha. Acontece bastante. Então, o founder, ele tem que ser um cara extremamente resiliente para as questões, externalidades que ele não vai controlar, mas você vê que tem aquela energia, aquele empenho, mas tem coisas que a gente não consegue perceber do quanto que vai apertar aquele gatilho dele que vai fazer ele desmoronar. Por isso que aí entra um ponto que me faz querer ser advisor, porque ser advisor não é só trazer experiências profissionais. Ser advisor, e assim, eu pelo menos gosto muito de fazer relacionamento com a pessoa. Muito mais até do que simplesmente pelo negócio. Eu gosto de conversar, de ter algum tipo de relacionamento pessoal mesmo. E às vezes esse papel de advisor, eu pelo menos gosto de conversar sobre questões da vida da pessoa, do fundador, ver questões pessoais, se tem algo atrapalhando ele. Enfim, vezes está feliz, né? Porque isso influencia mesmo. Influencia. Então, não é só trabalho. E eu acho que isso é uma das coisas que eu percebi que muitos fundadores gostam de ter um advisor, justamente por quê? Porque ele pode compartilhar questões, às vezes, pessoais que, bem ou mal, no final vai atrapalhar o dia a dia dele no trabalho se ele não tiver com quem conversar e ouvir. Faz parte, né, da sua análise, do seu diagnóstico, ou conhecer a persona do outro lado. E eu acho que muito você importante. tem toda a razão, é o principal ponto. Não adianta a pessoa ser um gênio e ser bom em processo, em gestão, em tecnologia, mas pessoalmente é desequilibrado, não tem uma boa relação com a família, envolvido com drogas, tem outros problemas que estão adjacentes ali ao cargo que ele ocupa, a cadeira que ele ocupa, que vão prejudicar os próximos passos dele. E você trouxe aqui, para a gente entrar nessa terceira fase da sua vida, a gente poderia falar dessa forma, o que você tem buscado hoje, Chau, em relação a investimento, em relação a startup, e como que você tem lidado nesse momento de vida em ser conselheiro? Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa minha nova fase de investidor, anjo, né, investidor de startups, de conselheiro, é a melhor fase da minha vida. Porque é o momento que eu posso... primeiro que estar no dia a dia da operação é difícil. Então, ser investidor é uma forma de você empreender, né, sem estar no dia a dia, mas não de uma forma pejorativa, mas assim, eu consigo enxergar muita coisa que o empreendedor não enxerga às vezes por estar no dia a dia resolvendo problemas de operação. E então, isso para mim é muito legal porque eu vivo aprendendo. Então, esse é o lado de ser empreendedor, que você tem mais oportunidade de aprender com muito mais pessoas. E, claro, por você estar investindo, você também quer ajudar o empreendedor. E, naturalmente, ser advisor é o processo natural e o melhor caminho para você fazer isso. Claro, eu me preparei para isso. Como eu me preparei? Quando eu decidi parar de empreender, de querer fazer algo do zero, eu falei, bom, então agora eu vou investir. Mas para investir, eu quero aprender a criar tese, eu quero aprender como se fazer isso. E aí eu acabei sendo indicado para aprender isso aqui na Investidores VC. Deu super certo. E uma vez que eu já estava começando a investir, falei, bom, agora como é que eu faço para levar minha experiência empreendedora para esse pessoal aqui? E aí eu acabei fazendo um curso aqui também no Advisors VC, que para mim foi fantástico. Aliás, vocês dois, assim, minha referência. Obrigada. E foi ótimo. E então eu falo que é a melhor fase da minha vida, porque eu estou conseguindo ajudar empreendedores, estou semeando negócios,
né? E assim, diretamente você está apoiando também a sociedade, entre as coisas. Eu invisto, inclusive, em negócios de impacto. E como conselheiro, eu estou podendo criar relações verdadeiras com mais pessoas e levando experiências para ajudar esses empreendedores a, digamos assim, errar menos. Então, para mim, está sendo muito legal isso. É uma composição de, poxa, tudo que deu certo no Shaw, agora estou tentando devolver e passar para as outras pessoas. Muito bom. Mas você fez isso porque você merece. Obrigado, Cristina. Te digo que não é para qualquer um, não. Então, assim, o conselheiro, em princípio, a gente estamos conversando com vários deles aqui no Expert.vc, né? Ele é, em princípio, uma pessoa generosa. Se ele não for generoso, ele não vai ser um bom advisor. Curioso esse ponto que você disse. Eu assim, inclusive já teve vários conselhos pro bono que eu já dei para muita gente e continuo dando. Às vezes um empreendedor me procura, eu gasto 2 horas assim de sessões conversando com ele e muitas vezes não vou ajudá-lo, mas eu faço questão de pelo menos ouvi-lo por 1, 2 horas para no mínimo dizer, olha, eu vou te indicar para alguém, vou te falar o que você deveria fazer e para mim já é uma gratidão, sabe? É uma mentoria rápida que para ele significa muito. Muita coisa. Eu falo muito isso, né? Ser advisor é você ter esse give back, essa gratidão que hoje você construiu, teve a oportunidade de chegar onde chegou, nós construímos e a gente tem a oportunidade de ajudar um pouquinho. E às vezes um aconselhamento, um direcionamento, a gente muda a vida da pessoa. Muda. Isso é interessante. Nós fomos fazer um evento em Manaus, há muitos anos atrás, 2017. E no ano passado, em um evento, uma pessoa me parou no evento, um empreendedor, e falou, David, vocês falaram no evento tal, em Manaus, foi muito importante para mim, isso mudou a minha vida. E eu não me lembrava da pessoa, porque a gente fala com muita gente. Para a gente reforçar a importância desses pequenos detalhes, dessas conversas de corredor, dessa atenção que a gente dá e sendo referência por tudo que a gente vem construindo, a gente pode transformar a vida de uma família, de uma sociedade, de um estado com pequenas conversas. Não subestime o poder que as pessoas depositam no nosso tempo. Isso é muito bom. Total. E aí, como último exemplo sobre esse ponto que você comentou, no começo do ano, uma empreendedora me procurou, né? Ela, na verdade, meu irmão tinha investido nela, e aí ela me procurou e, na verdade, ela estava precisando de dinheiro, né? E hoje, realmente, muito empreendedor me procura porque precisa de dinheiro, gente, acabou o dinheiro. É a primeira demanda. Aí, assim, ela me procurou, me comentou do negócio, e eu perguntei, deixa eu te falar uma coisa, você está precisando desse dinheiro, não é muita coisa, mas, assim, o desafio dela não era só dinheiro, o desafio era os investidores que estavam com ela. Tava tudo travado. E assim, os conselheiros, na verdade, os investidores anjos que ela colocou, estavam travando o negócio dela. E eu dei o conselho. Falei, olha, você acredita no seu negócio? Acredito. Então, por que você, então, já que acredita tanto no negócio e já está no risco, você não toma um dinheiro emprestado, tira todos os seus investidores, né, faz uma gestão de capital, e se ninguém acompanhar, você tira, dilui todo mundo, e você resolve um problema de ninguém te travar mais e você acelera o seu negócio. E ela, como você faz isso? Eu falei, olha, tem alguns bancos com juros baixos, você pode fazer. Aí eu passei para ela, né? Algumas fintechs faziam isso, porque eu mesmo já usei e contei alguns casos meus. E ela me contou uma boa ideia. 2 semanas depois, 3 semanas depois, ela me procurou, mandou até para mim o contrato, olha só, consegui com juros baixos, etc. E falei, nossa, legal. Ou seja, ela ouviu, né, acreditou nela, ela tinha me dito que tinha um imóvel que ela usou como garantia. 6 meses depois, me voltou falando, olha, estou abrindo uma outra operação. Nossa! Aí foi muito legal isso, porque eu falei, cara, você dá um conselho, às vezes, sabe? Eu não pude ajudar financeiramente. Muito mais que o dinheiro. Foi muito mais importante. Talvez o dinheiro naquele momento levaria ela para um caminho que ela quebraria. Exatamente. Porque o founder, né, ele tá cego, ele não consegue olhar. Ele precisa realmente de alguém, de um aconselhamento, de alguém que conhece, porque ele fica ancorado naquela solução. Exato. Ele não consegue ver o resto. Exato.
Bom, estamos chegando no final aqui, né? O papo tá muito bom, Chau. Excelente. Mas estamos chegando aqui no nosso final de mais um episódio. Queríamos te agradecer imensamente por compartilhar não só a sua história enquanto empreendedor, mas de resiliência, de coragem, de risco. Eu acredito que muitos empreendedores vão ouvir, vão assistir o nosso episódio e vão tirar muitos insights do que fazer e do que não fazer, que são aprendizados gigantescos. Para o pessoal te encontrar, como que eles fazem para te acompanhar, aprender um pouco mais? Você agora está produzindo muito conteúdo ali no LinkedIn, onde eu também acompanho. Compartilha aí com a turma. Legal, obrigado, David, obrigado, Cristina. Assim, primeiro, agradeço aí o convite. E o mais legal é poder compartilhar realmente isso aí. Espero que essa conversa também ajude, né, as pessoas, os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. E eu tenho meu LinkedIn, né, Chau San. Então, depois vocês podem até mostrar, meu nome é difícil escrever, mas depois publica. O pessoal pode me seguir lá. Eu tento criar aí alguns conteúdos, contando um pouquinho realmente da minha experiência na vida real, né? O que eu passei, o que eu tenho visto e como as coisas funcionam na prática e não somente na teoria. Né? Eu vejo muitas pessoas publicando muito mais a teoria, mas poucas de fato realizaram. Então, eu pode me acompanhar pelo LinkedIn. No Instagram também tenho uma conta lá que no final leva para o LinkedIn. Mas obrigado pelo convite e vou estar aí apoiando algum empreendedor sempre que precisar. Pessoal, acompanhe o Chau lá nas redes sociais. Isso aí. Muito bom. Gente, terminamos aqui mais uma edição do nosso Expert.vc, dessa vez com Chau. Aguardem o próximo episódio, onde nós vamos trazer ainda mais convidados aqui para o Investidores.vc, conversando com vocês. Bom, pessoal, vocês me encontram nas redes sociais com David Ledson. Siga lá o @investidoresvc, acompanhe ali as imersões para aprender a investir, como o Chau fez, como diversos outros investidores fizeram. Temos também a imersão de Advisor e o Founders. Contamos com vocês e segue aí acompanhando os próximos episódios. Um abraço. Obrigado, pessoal.